Amados, eu quero compartilhar com você uma palavra que é mais ou menos uma continuação, pode projetar o tema? Mais ou menos uma continuação de um aspecto da mensagem do domingo passado. E esse tema é uma bênção e ele está no meu coração. E eu fiquei muito feliz em pensar em continuar essa temática aí dos filhos, né? Filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus. Mas a palavra de Deus, ela discorre sobre essa temática, revelando para a gente, mostrando para a gente que nós somos filhos, nascemos de novo no reino de Deus, nascemos em Cristo Jesus, e assim como uma criança pequena, do ponto de vista natural, ela nasce tenra, nasce cheia de necessidades e precisa de cuidado 24 horas, de cuidado extremo a respeito de todas as coisas. Ela não sabe fazer absolutamente nada sozinha. O máximo que ela consegue é comer, é mamar. E mesmo assim precisa da ajuda da mãe. E assim, no colo da mãe, na cobertura do amor, da paternidade, da casa e da família, todo mundo enche de cuidados esse bebê. Mas esse bebê cresce. Amém, queridos? Esse bebê cresce. Ele vai amadurecendo, e nas diversas etapas do crescimento e do amadurecimento da criança, as fases vão mudando. Ele já não toma mais leite, ele não toma mais uma papa com os legumes todos batidos e moídos, ele começa a mastigar, os seus dentes vão crescendo, ele começa a comer comida sólida, e ele vai crescendo cada vez mais, passa a comer churrasco, passa a comer feijoada e pucheiro, pucheiro vocês sabem o que é, né? Sabe, eu sei que vocês sabem. Então, garbanço, é uma delícia, pelo amor de Deus. Aí ele vai crescendo, vai podendo fazer muitas outras coisas. De repente, a criança, o pré-adolescente, está debaixo dos cuidados do pai, da mãe, vai se tornando adolescente, arruma um emprego. Na minha época, com 13 anos, a gente começava a trabalhar, 14 anos, a gente já estava trabalhando e ganhando dinheiro e começando a construir a nossa vida. E você vai crescendo e assumindo responsabilidades. Com 14 anos, a gente ajudava em casa já a pagar as diversas contas de casa, porque fazia parte da maturidade, fazia parte da educação, né? Você está trabalhando, você está consumindo uma série de recursos em casa, então você que está trabalhando e também ganhando dinheiro deve participar, você deve ajudar em casa, você deve assumir responsabilidades. Você tem que lavar a louça sim, você tem que varrer o chão sim, você tem que arrumar a sua cama sim. Amém? Amém? Né? Você tem que obedecer papai e mamãe, sim, você tem que obedecer. Ah, mas eu já tenho 16 anos, e daí? E daí? Tem que obedecer, tem que participar, tem que cuidar das coisas, tem que ter o seu dinheirinho, tem que ser ensinado pelo papai e pela mamãe como é que você vai administrar as suas finanças, ensinado a nunca gastar de tudo que você tem, a nunca gastar tudo que você tem, a cuidar das suas coisas, a fazer as contas antes de gastar, né? E você vai trabalhando e vai crescendo, amadurecendo, de repente você está aumentando o seu salário, você já está começando a namorar e já está pensando em casar e você está construindo as coisas. É assim a maturidade, e as responsabilidades vão aumentando cada vez mais. A gente vai aumentando. Eu casei com 21 anos, com 22 anos de idade, eu já era pai da Nádia. É assim, o crescimento vai continuando. E os desafios da vida adulta são muito grandes. Você tem que resolver problema, você tem que dar solução a um monte de coisa que você não sabe. E muitas vezes eu ia chorar no meu quarto, ia chorar no meu travesseiro, porque eu não sabia resolver alguns problemas, mas eu precisava de soluções. Às vezes eu pedia ajuda, às vezes eu não pedia ajuda, mas eu passava por isso, e todos nós, cada um de vocês, todos nós somos assim. A gente passa pelos problemas, a gente tem momentos de tristeza, tem momentos de dor, tem momentos de desespero, tem momentos de angústia, e você passa por tudo isso, supera tudo isso, resolve seus problemas e segue. Amém, gente?
Assim é o crescimento, assim é a maturidade. Com maturidade, nós temos responsabilidades. Responsabilidades de construir as coisas, de multiplicar a família. Aí, perto de 30 anos de idade, o Lucas estava nascendo, meu filho, e assim a gente entrou numa outra fase da vida de assumir responsabilidades, novas responsabilidades. Com 30 anos de idade também, eu comecei a pastorear uma igreja lá na região leste da capital de São Paulo, no bairro do Tatuapé, e já tinha minha empresa essa altura do campeonato, e novas responsabilidades, e a gente seguiu. A maturidade é uma bênção, mas você tem que resolver as questões. A maturidade sempre te coloca diante de uma situação de você resolver as paradas, de você resolver os problemas, e não sucumbir com eles. Né? Mas a tristeza faz parte, a dor faz parte, a dor do crescimento, tudo isso faz parte. E na vida cristã e na vida espiritual também é a mesma coisa. Nós nascemos na fé, nascemos no reino de Deus como bebês e vamos crescendo e amadurecendo. E depois de algum certo tempo, nós precisamos assumir responsabilidades. A gente não pode ficar mais na saia da mãe, debaixo da saia da mãe, e depois o pai e a mãe assumir todas as coisas a vida inteira. Isso está errado, isso é um desequilíbrio, okay? É uma anomalia. A criança tem que crescer, tem que ser jogado fora do ninho, né? Sabe a história da águia, que quando está na hora de voar, a águia joga o filhote para fora do ninho e ele vai ter que voar. Se não voar, ele vai se estatelar, mas vai ter que voar, né? Então é assim que funciona. E você tem que ensinar o seu filho, empurrar ele do ninho muitas vezes, para ele saber voar e resolver os seus problemas e dar as suas soluções. E crescer, isso é crescimento. Às vezes crescer dói, né? Quem lembra da mãe ter falando assim, essa é a dor do crescimento. Eu já ouvia isso muitas vezes, está doendo, mãe. Isso é a dor do crescimento, vai passar. Não dava remédio, não dava ansiolítico, não dava chá, não dava nada. Só falava assim, isso é a dor do crescimento, vai passar. Ia brincar e passava, porque tudo resolvia. Então, a gente, assim que funciona, assim que todo mundo vai crescendo. Na vida espiritual, mesma coisa, a gente vai crescendo, assumindo responsabilidades, ok? Deixa de ser bebê, a gente precisa aprender a comer direito, precisa se alimentar direito, precisa se dedicar para uma boa alimentação espiritual, inserir disciplinas espirituais na sua vida. Você precisa aprender, assim como a criança precisa, numa fase da vida, aprender a comer salgado, a comer legumes, a comer verdura, a comer carne, a comer grãos, a comer tudo o que precisa para crescer forte. Nós precisamos das nossas disciplinas espirituais, aprender a se alimentar direito também, aprender a nos dedicarmos à oração, aprender a nos dedicarmos à leitura, não só da Bíblia, mas de muitos outros livros que nos ajudam a compreensão e o crescimento, né, a compreensão das coisas da parte do reino de Deus. A gente precisa conviver socialmente, faz parte do crescimento da maturidade, a socialização, desenvolver com outras pessoas, porque gente com gente se lixa, né? É ferro com ferro que se afia. A gente vai crescendo nos relacionamentos, é assim que funciona. Ninguém pode se isolar. Quem se isola, estagna. Quem se isola, congela na vida. Quem se isola, regride. Quem se isola, volta para a caverna. Não funciona isso. A gente tem que resolver as paradas e a gente tem que crescer. Na vida espiritual, a mesma coisa. Aí chega um momento que a gente sabe se alimentar, a gente se alimenta adequadamente. E chega um momento que a gente tem que produzir, e tem que reproduzir, e tem que voar, e tem que alcançar novos ares, e tem que construir. E a gente tem que estar envolvido em projetos maravilhosos e grandiosos, e a nossa digital tem que estar nela. Então a gente tem que fazer parte de alguma coisa grande. Amém, gente? Tem que fazer parte de alguma coisa grande. Nossa vida, nosso foco tem que estar sempre acima. E nunca na mesmice, nunca na mediocridade. A gente olha para cima, a gente pensa em coisa grande, a gente está construindo coisas. E não sozinho, sempre envolvido com muitas outras pessoas. Na vida espiritual também é assim. Também é assim, nós precisamos disso tudo. E a Bíblia fala dessas coisas, eu quero passear com você em cima de algumas verdades, de algumas lições que fazem parte dessa dinâmica do crescimento, dessa dinâmica da maturidade, desde o nascimento até a maioridade na vida espiritual.
e eu quero mostrar para vocês algumas coisas. O tema é filhos pequenos, né? Filhos pequenos e filhos maduros. Quero ler essa frase para você. Pode projetar? Isso. Os filhos pequenos desfrutam do amor. Estão comigo? Podemos seguir? Tranquilo? Eu não resisti. Eu precisei colocar essa foto. Dos meus netos, né? Da Sara e do Samuel. Não resisti. Ficou babando. Aí a pastora, né? Babando e eu também. Os filhos pequenos desfrutam do amor e relacionamento com o pai, para crescerem em uma estrada de cura e maturidade. Porém, os filhos maduros são os que assumem os negócios do pai. Os filhos maduros são os que assumem os negócios do pai. A gente tem que crescer até a maioridade para começar a assumir as grandes responsabilidades da vida. Do ponto de vista espiritual também, e ministerial também. Todo o conjunto de capacidades que Deus já depositou em nós, eu tenho que colocá-las a serviço. Isso é maturidade. Amém? Quem trabalha com ferramentas, você deixa a ferramenta parada, o que acontece? Tem muita gente engripada. Vamos desenferrujar? Vamos desenferrujar, né? Os filhos maduros são os que assumem os negócios do pai. Por quê? Conhecem as profundezas do coração do pai e seus propósitos. Conhecem o coração do pai e seus propósitos. Os filhos maduros conhecem o pai e conhecem seus propósitos. E no final das contas, todo filho maduro é missionário. Todo filho maduro é missionário. Amém, gente? Todo, fale comigo, todo. Todo em hebraico significa todo, mas em grego significa todo. E em português, todo significa todo. Todo filho maduro, todo, você. Fala assim comigo, sou eu. Isso, você, filho maduro, é missionário. Amém? Sem exceção. Porque se não for missionário, talvez não seja nem convertido. Preciso repetir? Muito bem. Mas no início, somos filhos pequenos. E aí a gente vai... Não sei onde você está aí, filho. Tá, isso. Somos filhos pequenos. Veja João 1,12, diz assim o texto. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. João está falando do momento do nascimento, de um novo filho do reino, de um novo discípulo do Senhor Jesus Cristo. E eu dou destaque a essas duas palavras grifadas aí no texto. Primeiro, a palavra poder, que no original ela é exousia, ela não é dínamos, ela não é poder do poder de realização, dínamos, energia, explosão, né, movimento. A palavra poder aqui, não é dínamos, é exousia, uma outra palavra, ela tem a ideia de licença ou permissão. A ideia é o seguinte: eu posso resolver essa parada, eu posso quebrar a parede, eu posso realizar as coisas. Outra, e usa a mesma palavra para dizer assim: papai, eu posso fazer tal coisa? Ok? Essa aqui é a exousia. Essa aqui é dínamos. Eu posso resolver esse negócio. Eu posso cavar um buraco. Eu posso quebrar essa pedra. Eu posso realizar. Eu posso construir. Eu posso resolver. Aqui eu posso, eu tenho permissão, o Senhor me permite, é uma autoridade, o Senhor me permite, o Senhor me dá licença, é um poder delegado, é uma licença delegada, uma autorização, isso é exousia. Ou seja, nós recebemos o poder exousia para sermos tornados filhos de Deus, uma autorização da parte de Deus para eu ser tornado filho. Por isso, o poder,
Não é um poder de realização, é um poder de permissão. Deus está falando assim: eu te faço filho, aceita. Eu te dou essa permissão, porque eu te faço. Se você crê em Jesus Cristo, eu vou te fazer meu filho, vou inserir você na família, eu vou inserir você no reino. E você vai ser filho real, filho legítimo. Olha isso, que doideira. Você vai passar a ser filho legítimo, isso é direito. Não é poder de realização, isso é direito adquirido pela graça. Que coisa linda. É um direito adquirido pela graça, baseado em Jesus Cristo. Tudo baseado em Jesus Cristo. Adquirido por Jesus, para Ele. Aí Ele nos dá essa permissão e essa autorização. Lindo demais. Mas a palavra filhos aqui, a palavra filhos é teknon, não é huios. Em grego, huios é o filho maduro, é o filho que já tem experiências, que já passou por disciplinas, que já passou por conhecimento, se relaciona muito bem com o pai, conhece os negócios do pai, conhece o coração do pai, conhece os pensamentos do pai, conhece os propósitos do pai, sabe como é que o pai faz as coisas, e ele vai dar continuidade para fazer esse filho maduro que está na condição de assumir as responsabilidades do pai, dos negócios do pai e dar continuidade. Teknon não, teknon é a criança. É a criança tenra, é a criança que precisa do cuidado. Está no início da vida, é teknon aqui. Aqui é teknon, é exousi teknon. Então, aqui, a pessoa está nascendo na fé, ela precisa de cuidados de verdade. Então, esse texto fala disso. De amparo paternal, de cuidado da parte da igreja, do cuidado da parte do líder de célula, cuidado da parte da supervisão, cuidado da parte dos pastores, cuidado da parte da igreja. A igreja cuida dos seus teknon, a igreja cuida dos seus tenros, cuida dos seus pequeninos, mas eles precisam crescer. Amém, gente? Todos nós nos movimentamos na estrada do crescimento, ok? Muito bem. Aí a gente passa para filhos maduros. E quando a gente chega em Romanos, capítulo 8, verso 14, 8,14 diz assim: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são ruiós de Deus. Aí não é teknon, aí é ruiós, é filho maduro, porque o filho maduro é aquele filho que foi crescendo no relacionamento com o pai, ao ponto dele se sujeitar o coração, sujeitar a alma, sujeitar os pensamentos, sujeitar os propósitos da vida, linkar o seu destino com o destino do pai, amém? Linkar o destino da sua vida com o destino da vida do pai, os propósitos do pai, fazer da vontade do pai a minha vontade, fazer da minha vontade a vontade do pai, misturar as vontades. Eu me sujeito, a do pai é a melhor. Então, eu sujeito a minha vontade do pai e agora faço da vontade do pai a minha vontade. Eu misturo. Os sonhos deles são melhores e maiores do que o meu, mais altos do que o meu. Então, e o que eu faço? Pai, quais são os seus sonhos? Quais são as suas visões? Quais são os seus propósitos? Até onde o Senhor enxerga? Sempre é mais longe do que eu consigo enxergar. Eu quero fazer dos teus sonhos, eu quero entrar nos teus sonhos. Eu entro nos sonhos de Deus, eu entro nos sonhos do Pai, aí eu me misturo com os sonhos dele, aí os sonhos dele passam a ser os meus sonhos. Amém? A gente entra em algo grande, a gente entra em algo grandioso, a gente entra em algo que tem a ver com a eternidade. Aí a gente entra, isso é o filho maduro. Quando o filho está conhecendo essas coisas, está discernindo essas coisas, ele vai ser guiado pelo Espírito. O Espírito de Deus, o Espírito do Pai, começa a conduzir o coração para a vontade do Pai, para os propósitos do Pai. Esse é o filho maduro. Amém, gente? O filho maduro. Não tem a ver com necessariamente o Cronos, tem a ver com o Kairos, as fases do amadurecimento, as estações da vida. Mas o que eu disse, por exemplo, domingo passado, depois de 10 anos de vida cristã, 15 anos de vida cristã, tomando leitinho, não dá, né? Certo? Vou fazer de novo. Não dá, né? Não dá para aguentar isso. Sabe, tem que passar, tem que se movimentar, tem que sair daquele status, às vezes, para si próprio, de beber, de ficar recebendo papinho o tempo inteiro de todo mundo. Se você tem mais de 5 anos, de 7, 10 anos de vida cristã, estava na hora de você alimentar uma multidão.
ao invés de vir ficar assim, panturrando de papinha. Não dá. Tem que multiplicar, tem que dar de alimento, tem que servir, tem que abençoar, tem que fazer parte da construção. Tem que fazer parte da construção, daquilo que está acontecendo, daquilo que está acontecendo na igreja, daquilo que está acontecendo no reino de Deus. E a igreja, não sei se você sabe, é a expressão visível do reino de Deus. Ok? A igreja local é a expressão visível do reino de Deus. Está acontecendo um monte de coisa. Então você precisa da tua digital em tudo isso aí. Porque filho maduro se envolve nas coisas do pai e assume as responsabilidades, ok? E é guiado pelo Espírito Santo. Quanto a isso, ao filho maduro, eu quero focar no filho maduro, eu quero mencionar para você algumas verdades que fazem parte, eu não sei se é fazem ou faz parte, que faz parte da vida dos filhos maduros. E eu quero destacar algumas verdades aqui, algumas coisas bem interessantes. A primeira delas é o seguinte: os filhos maduros são treinados no fogo. Amém, gente? Fale comigo. Os filhos maduros são treinados no fogo. É isso aí mesmo, ok? Os filhos maduros são corrigidos e aperfeiçoados. Crescem em quebrantamento e arrependimento, para depois crescer em revelação e entendimento das verdades espirituais. Primeiro, prensa, moedura. Primeiro, quebrantamento e arrependimento. Porque Deus não derrama sua unção, seus dons, suas virtudes, suas capacitações em grande quantidade para uma criança. Não coloca ferramentas afiadas e poderosas na mão de crianças na fé. Precisa quebrantamento e arrependimento. Que a gente não está falando agora de idade cronológica. A gente está falando de fé cristã. Nós precisamos, quando entramos na vida cristã, se você tem 20 anos, 30 anos, 40 anos, 60 anos, 70 anos, e você entrou na família do reino, na família cristã, você precisa passar como um bebê por uma série de tratamentos e iniciar a estrada do crescimento e da maturidade que implica em quebrantamento e arrependimento de pecados a respeito de um conjunto de obras mortas que estavam associadas a pecado que a gente precisa dispensar da nossa vida. Amém? Para que o crescimento aconteça. Eu tenho que esvaziar o pote para depois encher com a graça e o poder de Deus. Eu tenho que esvaziar a minha alma das minhas autossuficiências para aprender a depender do Espírito Santo. Eu tenho que esvaziar a minha alma do egoísmo, do meu ego, minimizar o meu ego e a influência do meu ego, para aprender a querer e desejar as coisas de Deus. Eu tenho que abrir mão, sim, das minhas vontades, morte, cruz, é assim mesmo no cristianismo. É cruz. No cristianismo é cruz. Abrir mão de tudo que você acha, até das coisas que você acha que é boa, que são boas, tá? Até aquilo que você acha que é bom. Abrir mão de tudo para você se abrir para aquilo que é melhor. O problema é quando a gente fica realizadão, satisfeitão com o que é bom. E Deus está dizendo assim, eu tenho algo muito melhor. Aí você vai, aí você vai, recebe o melhor, entra no estágio do melhor. E você se satisfaz, se realiza com o melhor. E Deus quer, eu quero o ótimo para você, vai! Se esvazia um pouco mais. Aí a gente entra no ótimo, aí fala assim, não está bom, a gente quer mais, eu quero dar mais revelação para você, eu quero fazer você voar, eu quero te dar muitas mais experiências com o Espírito Santo, eu quero te dar revelação das coisas da eternidade, do seu tempo, eu quero mover a tua mente, o teu coração para uma dimensão do profético, de revelações do tempo e tudo mais. Não fica no ótimo, sai! Aí você abre mão, você entra no excelente. Estão comigo? Aí você fica no excelente e não é o suficiente, Deus quer dar mais, vai, eu quero lançar você na dimensão do sobrenatural. Bombar tua fé. Te encher de experiências, de poder.
Amém, queridos? Jackson C, dínamos ao mesmo tempo. Quero mandar você para cima, fazer você voar. Aqui, enquanto a gente pequena, a gente está muito preocupado em encher a barriga e matar uma fome e satisfazer as nossas próprias necessidades. Os filhos maduros oram por propósito. E na college? Os filhos maduros oram com propósito. Os filhos maduros discernem os propósitos e a vontade de Deus, eles passam a ser instrumentos de realização. Que pelo poder da intercessão, ele traz as realidades da vontade e do coração de Deus para o mundo natural, para o mundo físico. Trazemos as verdades espirituais para o mundo físico e natural. O sobrenatural invade o natural. O eterno invade o tempo. O Deus do poder, das impossibilidades, Deus que pode tudo, invade as nossas limitações, transforma as nossas situações, nossa vida e todas as questões que não têm soluções humanas. A gente traz o poder realizador de Deus, o poder de criação, o poder do Deus Elohim, o poder do Deus El Shaddai, o poder do Deus Yahvé, o poder do Deus Sabaote. A gente traz, a gente se manifesta, a ver o Shekinah, a manifestação do eterno, do poder, vem, interfere no natural, transforma o natural. Só os filhos maduros, estão comigo? Deus quer fazer isso, tem que voar. Aí nessa dimensão, você ora com propósito, você também ora pelas suas necessidades. Sempre, não há nenhum problema, nós precisamos de Deus. Nós reconhecemos, quanto mais você anda com Deus, mais você reconhece que você precisa dEle. Mas aí a gente acrescenta, a gente soma, a gente consagra mais tempo e dedicação ao Senhor. Então a gente ora pelas nossas necessidades com uma carga de fé renovada no seu coração, não fica gemendo, pedindo para Deus ser bom, quando Ele já é bom, pedindo pelo amor de Deus para Ele ser legal, para Ele ser bondoso. Quando Ele já é bondoso, você crê, você sabe quem Ele é, e você passa para orar com propósito, para orar com entendimento, com discernimento, com revelação. Você faz parte da construção, da realidade, da implantação do reino de Deus na vida, nas famílias, na cidade. Aí os céus são afetados pela sua oração, enquanto aqui, como criança, as orações que fazemos, uma vida é afetada, uma família é afetada, algumas pessoas são afetadas, mas aqui as potestades do ar são afetadas. Os principados sobre o estado do Paraná são afetados, porque somos filhos maduros, ruios, que oramos com propósito, porque discernimos os planos e os propósitos do Senhor para o nosso tempo. Amém? Está comigo para discernir a diferença de um teknon para um ruios? Amém? Aí nós todos somos chamados a conviver aqui, nessa área aqui. Nessa área da maturidade, que tem a ver com oração, mas tem a ver com serviço, tem a ver com multiplicação, tem a ver com fazer discípulos. Multiplicar discípulos. Tudo aqui. Aí, os filhos maduros são treinados no fogo. Olha o que diz Hebreus, capítulo 12, de 5 a 8. E estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco? Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele és reprovado. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. Eu não vou trocar essa palavra e não admito que se troque essa palavra, Deus açoita mesmo. Amém? Amém. Deus açoita mesmo, é do jeitinho que está escrito aqui. Ok? Sem pôr nem tirar. Então, Deus açoita o filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus os trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção,
de que todos se têm tornado participantes, logo, sois bastardos e não filhos. Filho que é filho é corrigido. Isso é muito interessante, amados, porque estava até comentando essa semana com alguém, que eu nem lembro direito quem que a gente está num tempo muito esquisito, porque é proibido ter dor, é proibido ficar triste, é proibido ficar angustiado. Hoje em dia é proibido ficar sem saber o que fazer, né? Entrar em tempos de tristeza. Amados, tem uma coisa que pode ser sim uma questão de doença, de enfermidade, que precisa de cuidado médico, precisa de cuidado de psicólogo, não há nada contra isso, a gente sabe, vocês conhecem. Estou dando essas ênfases muito mais por causa da internet do que de vocês, que vocês sabem como que todos nós pensamos e sabemos o que é certo a respeito dessas coisas. Sim, é necessário um profissional na área de psicologia, é necessário um terapeuta, um profissional na área de terapia, é necessário um psicanalista, sim, é necessário um psiquiatra, sim, é necessário um neurologista, sim, é necessário a gente ter cuidados médicos. Às vezes o nosso corpo precisa de algumas químicas, que alguns remédios vai nos ajudar, vai nos suprir, amém, gente? É necessário, não é nada de errado nessas coisas. O problema é o desequilíbrio das coisas. É quando a gente está num tempo em que a gente começou a ficar triste e toma um ansiolítico. Espera aí, a tristeza faz parte da vida. A tristeza faz parte do crescimento. A dor do crescimento. Crescer dói. E tem hora que você vai desesperar, que você vai chorar no travesseiro, você vai berrar, você não sabe o que fazer. Parabéns, você está na escola do crescimento. É proibido ficar entristecido e abatido. Ah, pastor, estou abatido. Oh, deve ser demônio, deve ser pecado, deve ser olho gordo, deve ser não sei o quê. Não é nada disso. Pode não ser nada disso. Pode ser também, aí você vai cuidar, mas pode não ser nada disso. Não é proibido passar sofrimentos. Jesus aprendeu a obediência pelo que sofreu. A gente está num tempo muito esquisito, que ninguém pode se sentir mal. É a ditadura da felicidade a qualquer custo, a qualquer preço, bem-estar a qualquer preço. É uma ditadura isso aí. Quer dizer que se eu me sinto mal, parece que tem uma grande coisa errada. Não tem, gente. A tristeza, dias de abatimento, dias de tristeza, angústias diante de uma situação que você vai ter que resolver, às vezes você nem sabe a solução, mas você vai ter que resolver. Parabéns, você está crescendo. Você está amadurecendo. Amém, gente? E às vezes, se tiver a ver com pecado, não tenha dúvida, se você é um filho de Deus, Deus vai arrochar você. Arrochar a mim, vai arrochar a todos nós, porque somos filhos, e Ele vai corrigir esse arroxo, esse esmagamento, essa pressão, vai expurgar de nós aquilo que precisa ser expurgado, vai tirar do nosso coração o que precisa ser tirado, sem aperto, sem esmagamento, sem pressão, às vezes algumas coisas não saem, é assim que as coisas vão acontecendo com a gente, amém, gente? Assim a gente cresce, a gente vai amadurecendo, porque com tudo isso a gente vai criando músculo no nosso emocional, vai criando músculo na nossa alma, vai criando músculo na nossa maturidade, vai criando músculo em todas as áreas da nossa vida, a gente vai sendo fortalecido, e capacitado e fortalecido para realizar coisas ainda maiores, amém, gente? E isso é prova, a gente passa por uma prova. A gente encara toda a situação, passa bem por ela, e lá na frente a gente entra num outro estágio. Não é assim na escola? Você faz o primeiro ano, passa por provas, passa o estágio, aí você entra no outro nível. Novos conhecimentos, novos desafios, novas responsabilidades. Passa por um monte de prova, aí você passa e entra no outro nível. Não é assim? E assim você vai crescendo, você não para o crescimento. Na fé e na vida espiritual também é assim. A gente tem que crescer.
Por quê? O filho maduro de Deus é forjado no fogo. O fogo tem uma característica muito interessante. Ele primeiro consome. Ok? Enche-nos do fogo do Senhor. Amém. Eu quero isso, eu orei isso hoje. Eu orei isso hoje um tempão aqui no meio do louvor. Senhor, queima-nos, incendeia-nos, aviva-nos e queima-nos um pouco mais, um pouco mais. E algumas coisas me vieram à mente. Já tinha pensado nelas na preparação da mensagem. Primeiro, que o fogo vem no altar. A gente tem que estar no lugar certo. Segundo, que o fogo consome. E ele destrói o que precisa ser destruído, mas ele não destrói aquilo que não pode ser destruído. Ele nos santifica, ele nos purifica, ele nos limpa. E quando aquilo que em nós precisa sair, precisa ser consumido, precisa ser destruído e sai da nossa vida, o que sobra é santificado. O que sobra é aquilo que não pode ser destruído. E o que sobra tem a ver com o reino de Deus, tem a ver com o que Deus já depositou na sua vida. O que Deus já depositou na sua vida não é consumido pelo fogo da luta, pelo fogo da pressão, pelo fogo da disciplina, pelo fogo do aprendizado. Não é consumido. O que não precisa estar vai ser consumido, mas o que de Deus foi depositado em você, isso será purificado, santificado. Amém? E é isso que sobra, é com isso que sobra que começa de novo uma nova fase do crescimento. Fogo. Mas os filhos maduros, eles são treinados no fogo. A segunda característica é o seguinte: os filhos maduros, por sua responsabilidade e lealdade, fale comigo, responsabilidade, lealdade, recebem autoridade e poder, exousia e dínamos. Amém? Você vai para Mateus 25, 21 e diz assim: disse-lhe o Senhor, muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Conhecem essa parábola, né? Mateus 25, servo bom e fiel, foste fiel no pouco. Ou seja, nós, os filhos maduros, nós seremos provados sim, quanto às responsabilidades que Deus está colocando na nossa mão, e se nos mantivermos leais e fiéis quanto a todos os recursos que Ele já tem depositado em todos nós, Ele vai acrescentar sobre tudo isso, em função da nossa responsabilidade, lealdade e obediência, Ele vai acrescentar autoridade e poder sobre todos nós. E Deus deposita talentos na nossa mão. Eu estou pensando em tudo, não estou pensando só nos dons espirituais, como se só os dons espirituais tivessem vindo de Deus. Não, todo o conjunto de características, você que fez o curso de dons sabe disso, todos os conjuntos de características que montam o teu perfil, tudo isso veio de Deus. O teu temperamento, não importa qual seja. As tuas virtudes, não importa. Os talentos que já estão em você, que você nasceu com eles, tudo isso veio de Deus. Todas as capacidades e tudo que você foi adquirindo com a vida também, você estudando, você aperfeiçoando, desenvolvendo competências diversas, em diversas áreas na sua vida, tudo isso veio de Deus, porque tudo vem de Deus. Agora, no reino de Deus, Deus acrescenta sobre todas essas coisas ainda dons espirituais, que são capacidades, as virtudes de Jesus Cristo, que são compartilhadas com você pelo Espírito Santo. Aí não são só as suas habilidades, não são só os teus talentos, não são só aquilo que Deus depositou em você, você como você mesmo. Mas aí, no reino de Deus, o Espírito Santo pega de várias virtudes e capacidades e dons espirituais, que são virtudes do Senhor Jesus Cristo, e insere em você, e coloca em você, acrescenta sobre você, mais poder, mais graça, para que você seja capacitado pelo Espírito Santo para pegar tudo isso que você é e colocar a serviço do reino de Deus. Deus já tem feito muitos depósitos na sua vida a sua vida inteira.
Os filhos maduros colocam-se a serviço. Amém? Não vem para comer as papinhas e depois voltar para frente da televisão ou da tela, ou para ir brincar. Não, os filhos maduros se alimentam disciplinadamente, têm disciplinas espirituais, aprendem, têm discernimento de tudo que já foi depositado na sua vida, precisa ser colocado a serviço do Senhor, a serviço do seu reino. Aí você vai fazer parte das obras do papai, você vai tomar conta dos negócios do papai, e você vai ter a sua digital na obra e na construção da implantação do reino de Deus na terra, no seu tempo, na sua geração, onde você está, na sua cidade, na sua casa, na sua família. Coisa de gente grande, coisa de gente grande, coisa de gente grande que está construindo coisas. Vocês que são adultos, adultos do tipo mais de 30 anos, tá? Mais de 30 anos. Quem tem menos de 30 anos? Levanta a mão. Tá, os que têm mais de 30 anos, mais de 30 anos. Vocês que têm mais de 30 anos, fala para mim, não é absolutamente prazeroso você acabar de realizar um trabalho, abrir uma empresa, ou realizar um grande projeto, e depois ver ele em funcionamento, ou seja o que for, pode ser um carro construído, pode ser uma casa, pode ser um projeto num papel, não importa, alguma coisa que com as suas mãos você construiu e falou assim, eu fiz isso. Isso não é prazeroso? Amém? É ou não é? Eu estou construindo alguma coisa, e isso que eu estou construindo não vai fazer bem só para mim, porque isso é muito chato, isso é muito egoísmo. Não, isso que eu estou construindo, as pessoas vão se beneficiar desse projeto, desse conhecimento na área de saúde, desse conhecimento na área de engenharia, desse conhecimento, dessa obra na área de mecânica, nesse trabalho na área de serviço, nesse trabalho, seja lá o que for, as pessoas estão se beneficiando desse conhecimento, disso que eu estou construindo. Tem a minha digital, tem a minha assinatura lá, eu faço parte disso, eu sou um construtor. Dá uma realização, tem algo lindo que acontece dentro do nosso coração. A gente é parte de algo lindo, benéfico, abençoador, que está sendo edificado aí, muita gente está sendo abençoada. Nós temos essa satisfação. No reino de Deus, do ponto de vista espiritual, é a mesma coisa. Os discípulos estão crescendo, novos discípulos estão chegando, novos discípulos estão entrando na célula. Eu faço parte de uma obra maravilhosa que não tem a ver somente com o nosso tempo, mas tem a ver com a eternidade. Eu estou ajudando na edificação dos novos, dos tenros, dos tecnon. Eu estou ajudando nisso, eu estou ampliando, eu estou evangelizando, eu estou cuidando dos pequenos, mas eu também estou ajudando eles a crescerem, e nós estamos indo atrás de novos discípulos, nós estamos multiplicando todas as coisas. A gente está investindo em recursos, investindo em ambiente, investindo em um monte de coisa, porque nós queremos abençoar as pessoas. Tudo que a gente faz é legal quando muita gente usufrui dos frutos do nosso trabalho. Amém, gente? A figueira não come seu próprio fruto. O abacateiro não come seu próprio fruto. A macieira não come o seu próprio fruto. Tudo que a natureza produz em termos de fruto, alguém usufrui deles. Os frutos de espírito, ou fruto de espírito, pode usar plural, singular, faz como você quiser. O fruto do espírito na nossa vida, que é multiforme, tem várias características, outros usufruem dele. O fruto do espírito na minha vida, outros precisam usufruir dele, outros precisam consumir esses frutos e serem alimentados, adoçados, com o fruto do Espírito doce que sai da sua vida. E a pessoa não só é alimentada, ela é cheia de alegria, cheia de prazer e satisfação. O fruto de Deus que está em você. Agora a árvore, ela fica feliz. Quem percebe que quando a árvore está entrando na primavera e está florindo, a árvore está feliz. Mas ela está vindo do outono. E antes do outono, o verão, que deu os frutos. Aí ela entra num tempo de descanso e de refazer. Aí ela vai se preparar para dar muitos novos frutos. Entra na primavera, começa a florir. E ela está feliz porque ela vai entrar numa fase que vai poder dar muitos outros frutos, e esses frutos não são para ela. Felizona da vida, ela passa pela primavera, e quando entra no verão, ela começa a dar fruto, e parece que você vai e pega o fruto de uma árvore. Quando a gente tinha chácara lá, pegava a mangueira, parece que a mangueira falava assim, obrigado por pegar as mangas do meu pé. Ela tem alegria, porque é assim que funciona.
alegria e satisfação, os outros vão usufruir do fruto do Espírito que tem a ver com tudo que Deus já tem depositado na sua vida. 25, 23, disse-lhe o Senhor, muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Para ele deu uma certa quantidade de talentos e mandou multiplicar, para outro ele deu outra quantidade, não importa, o benefício é o mesmo, o prêmio é o mesmo. Você tem que respeitar o que é que Deus já colocou na sua mão. Não importa se é diferente de A, de B, se o pastor é um, a pastora é outra, você é um, você é outro, não importa. Aquilo que Deus já depositou na sua vida, coloca a serviço do Senhor. Seja um servo bom e fiel. Amém, queridos? Seja um servo bom e fiel. Com relação a todos os dons e virtudes e habilidades que Deus já depositou em você. Aí em Lucas 16, 10, quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Respondeu-lhe o Senhor, 19, 17 de Lucas, muito bem, servo bom, porque fostes fiel no pouco, terás autoridade sobre 10 cidades. É estágios. Deus não entrega tudo em grande quantidade para nós, Ele vai entregando de pouco em pouco. E a gente é fiel naquilo que Ele colocou nas nossas mãos, e Ele vai nos acrescentando, mas tem que ser fiel naquilo que Ele já colocou nas suas mãos. Não dá para você entrar, para começar a liderar um ministério, achando que você vai arrebentar a boca do balão, e não sei o quê. Tem que começar pequeno, tem que começar devagar, amando, abraçando, um passo de cada vez, respeitando, um passo de cada vez, um passo de cada vez. Seja fiel naquilo que Deus colocou para você nessa estação. Passe como servo bom e fiel, Ele vai acrescentando, vai acrescentando, vai acrescentando, vai acrescentando, vai acrescentando. A gente vai sendo capacitado enquanto a gente vai trabalhando, amém, gente? Terceira coisa que tem a ver com os filhos maduros os filhos maduros são adoradores. Isso é muito lindo, é muito lindo. E eu coloquei uma imagem de serviço também, de comunhão, porque a adoração não tem a ver com música. A música é um instrumento que ela pode auxiliar na adoração, pode auxiliar no louvor, mas a palavra, assim, etimologicamente falando, para adoração, as diversas palavras que principalmente em hebraico se usa, que são traduzidas como culto e como adoração, tem a ver muito mais com serviço do que com música. Amém, gente? Muito mais com serviço do que com música. Então, é serviço, né? E o filho maduro é um adorador, porque o adorador ama servir. Ama servir. E os filhos maduros, eles são agentes de adoração, de oração e de ação. Agora, ele entra em adoração, nós temos intimidade com o Senhor, servimos as pessoas. A adoração não tem a ver, preste atenção, a adoração é um conjunto, é como a missão da igreja, aponta para cima e aponta para o lado, aponta para a adoração, aponta para os irmãos, para a comunhão e aponta para a comunhão dos irmãos e aponta para a evangelização. É tríplice a missão da igreja, adoração, cuidado, mútua edificação e evangelização. É tríplice, a missão é tríplice. Se você cumprir só 2 aspectos da missão, você não está cumprindo a missão. A adoração também é tríplice, porque tudo é tríplice nessa criação. É a assinatura de Deus. A adoração implica em você servir a Deus, estar em comunhão com o Senhor, mas implica também em você servir os seus irmãos e compartilhar de um testemunho que é de salvação para os demais. Tudo isso é adoração. Se você só vem para orar e fala assim, adorei adorar. Não, se você não serve os seus irmãos, você não adorou do jeito que tinha que adorar. Com tudo. Se você não repartiu um testemunho com as pessoas, você não adorou. A adoração implica em você abraçar, você alcançar todas as dimensões
da vida cristã também. Isso também é adoração. Amém, gente? Dentro da adoração é que tem a oração, porque você passa a orar com propósito. A adoração também, na questão vertical, na parte que você busca a presença e a intimidade do Senhor, você também recebe revelação e você é capacitado com os dons espirituais e é ativado todas as suas habilidades que estão em você para você colocar a serviço dos irmãos e das pessoas. Amém? Então é um ciclo, né? A coisa se movimenta, é dinâmico. Aí, com revelação e com o serviço, você ora, porque você aciona o céu para te capacitar e abençoar, mas também para abençoar as pessoas. A oração passa a movimentar o céu e também o teu coração, e o teu coração e a tua mente passa a fazer parte da ambiência do céu. O teu coração e a tua mente se conectam com a ambiência celestial. Estão comigo? O teu coração e a tua mente se conectam com a ambiência celestial e você passa a fazer parte dos propósitos celestiais e um instrumento para a realização da vontade de Deus aqui na terra, no tempo e no espaço. Aí você entra em oração. Aí, em terceiro lugar, é que tem a ação. A ação é orientada, é capacitada, é fortalecida na oração, que vem de uma revelação que se tem só na adoração. Então, você pratica uma ação cheia de carga, cheia de unção, cheia de poder. As ações, até por serviços cristãos, entre nós mesmos, que não são revestidas e fortalecidas pela oração, nos ambientes de adoração, da intimidade com o Senhor, são ações vazias de unção. Vocês estão comigo, gente? Estão discernindo isso que eu estou falando? Tem muitas ações que são carregadas de unções. Tem muitas ações que são carregadas de unções, mas tem muitas ações que são vazias de unções, vazias de poder, vazias de afeto, vazias de amor. Mas tem algumas ações que elas estão transbordando poder, transbordando amor, transbordando afeto, transbordando virtudes de Deus, transbordando unção. Às vezes um está varrendo um chão aqui, está vazio de poder. Tem um outro que está só varrendo o chão aqui. Ele está carregado de unção. Isso aqui representa uma coisa no reino dos céus. Isso aqui representa nada no reino dos céus. Adoração, oração, ação. Tudo está interligado. A quarta coisa dos filhos maduros, os filhos maduros sabem e usam as chaves do reino dos céus. Isaías 22 diz assim: porei sobre o seu ombro a chave da casa de Davi, ele abrirá e ninguém fechará, fechará e ninguém abrirá. Mateus 19, dar-te-ei as chaves do reino dos céus, o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Apocalipse 1:18, e aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Isaías 22, como nós já lemos lá em cima, né? A chave da casa de Davi. Aí tem uma outra que é Lucas 11:52, que diz assim: ai de vós, intérpretes da lei, porque tomastes a chave da ciência, contudo vós mesmos não entrastes, e impedistes os que estavam entrando. As chaves do reino dos céus. Aí a gente vai para Apocalipse 3:7, que diz assim: ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abrirá. Ok? E assim eu vou me falar sobre isso e finalizar. As chaves do reino dos céus, isso é uma coisa linda, só os filhos maduros têm as chaves do reino dos céus, porque chave é símbolo de autoridade, é símbolo de autonomia, símbolo de liberdade. Se você não dá a chave da casa para uma criança, você não dá a chave do carro para uma criança, você só põe a chave, uma chave, seja lá qual for, na mão de alguém, quando esse alguém tem maturidade
para usar, para entrar, para sair, para fechar, para cuidar, para acessar, para entrar nas profundezas da casa e acessar as riquezas que ali estão. As chaves do reino dos céus, a chave da ciência, a chave da morte e a chave do inferno, a chave da casa de Davi. A chave da casa de Davi fala sim de intimidade com o Senhor, fala sim de adoração. A chave da morte e do inferno, a possibilidade, com um testemunho, uma palavra do Evangelho, você arrancar as pessoas do destino da condenação e da perdição eterna, porque as chaves da morte e do inferno estão nas mãos de Jesus. Todas essas chaves do reino dos céus estão nas mãos de Jesus. E a chave do conhecimento, a chave da ciência, é discernir as coisas, é ter conhecimento e sabedoria para realizar todas as coisas. Há um conhecimento, uma provisão de conhecimento, de saber e de ciência da parte do céu, para ser derramado sobre todos nós, para que nos ajude e nos abençoe a realizar coisas maravilhosas, coisas impossíveis. Mas quem é que tem as chaves para acessar essas coisas maravilhosas e entrar no céu por essas chaves, entrar nessas dimensões por essas chaves e acessar as riquezas que estão do lado de dentro da porta, estão do lado de lá da porta. Só os filhos maduros vão na comunhão com o Senhor ter discernimento e ter conhecimento para as coisas, palavra de conhecimento. Só os filhos maduros vão poder ser capacitados com uma autoridade da parte do Espírito Santo para detonar o império das trevas, para orar uma oração de guerra, para fazer algo que tem a ver com a libertação das pessoas, as chaves da morte e do inferno. Satanás já não tem mais poder nem sobre a própria casa. O filho maduro discerne essas coisas. O filho maduro sabe o que fazer. O filho maduro não tem medo dessas coisas, porque sabe que Satanás não tem a chave nem da própria casa. E o filho maduro investe o seu tempo em adoração. É a chave da casa de Davi, porque o espírito profético, ele se manifesta associado ao espírito da adoração. É um momento de intimidade, que depois desse momento de intimidade, você entra para o tempo do serviço. Você chega lá pelo serviço. Vamos falar disso na terça-feira no Ina College. Você chega lá pela sala do serviço, mas depois, quando você sai da sala da intimidade com o Senhor, você passa pela sala do serviço novamente, e você vai servir os seus irmãos. Não dá para nunca deixar de servir os irmãos. Então você pega desse poder, dessa intimidade que você tem na adoração pela chave da casa de Davi. O Davi era um adorador, e você acessa essas intimidades, acessa essas profundezas do coração de Deus, essas profundezas das revelações que estão na presença do Senhor. Você sabe andar nesse lugar, você sabe orar, você sabe adorar, você sabe percorrer os ambientes celestiais. Gente, vocês estão comigo? Porque eu estou viajando, vocês vêm comigo. Ok? Você entra nesse ambiente e de repente o Espírito te leva a ambientes especiais na região celeste, na presença de Deus. Você prova revelações e palavras que estão fluindo do trono, fluindo da pessoa, fluindo do coração de Deus, e Ele te mostra realidades, Ele libera palavras proféticas a você, Ele de repente libera uma palavra em decreto. Não é muito fácil você chegar nesse momento, mas tem momentos que você persiste na presença de Deus, pedindo para Deus intervir, de repente Deus libera um decreto que sai do trono. Os decretos saem do trono, e quando um decreto sai do trono, o universo se movimenta para se ajustar à verdade, à realidade que esse decreto está promovendo. Os adoradores que misturam a adoração com o profético, eles sabem fazer isso, eles estão lá, e quando Deus libera um decreto, você tem absoluta certeza que aquilo virá à existência. E nem o inferno inteiro, nenhuma pessoa, ninguém vai poder impedir isso de acontecer. Porque você estava no lugar onde surgem todas as coisas, da onde nascem todas as coisas, da onde o poder flui, da onde o Espírito vem, tudo. A chave da casa de Davi, você entra nesse lugar. As chaves do reino dos céus. Só os filhos maduros se movimentam nesse lugar. Então a gente tem que sair do estado de Tecnon e invadir esse lugar, esse ambiente dos ruios.
Porque a dimensão que o Ruios vive, e age, e faz, e trabalha, e ora, é outra. Estão comigo? A gente tem que vir para cá. Amém? Sabe qual é a coisa simples? Deixa eu repassar e finalizar. As verdades que descrevi, que tem a ver com os filhos maduros. Os filhos maduros são treinados no fogo. Pode colocar a última. Último slide, isso. Os filhos maduros são treinados no fogo. Os filhos maduros, por sua responsabilidade e lealdade, recebem autoridade e poder. Os filhos maduros são adoradores. E os filhos maduros sabem e usam as chaves do reino dos céus. Amados, os filhos maduros multiplicam, os filhos maduros estão servindo, os filhos maduros estão fazendo discípulos, os filhos maduros estão trazendo outros para o reino. Aliás, esse ano eu já perguntei para você quantas vezes a sua célula vai multiplicar? Já perguntei para você o que você vai fazer para ajudar o seu líder nisso? Eu convido você, meu querido, a tomar uma decisão. Tomar uma decisão de sair do sofá da indiferença, do sofá da omissão, sair do sofá da indiferença e do sofá da omissão, se levantar dele e falar assim: Pai, fala aí, eu vou ajudar o senhor no seu trabalho. Porque os filhos maduros é que assumem os negócios do pai. Pai, eu vou levantar. Preciso que o teu Espírito me conduza. Aí Deus vai falar assim para você: ok, começa fazendo o seguinte. Olha para dentro, avalia todos os dons e recursos e ferramentas e capacidades que eu já depositei e começa a colocar isso a serviço para abençoar as pessoas. Fruto é para os outros. Amém? Deus vai falar isso com você. Mas o apelo que eu faço é para você tomar uma decisão agora, de sair do sofá da indiferença e do sofá da omissão, se levantar e falar: Pai, eu estou aqui. Se o Senhor quer um filho para treinar, para cuidar das suas coisas, eu estou aqui. Se o Senhor quer um filho para treinar, para cuidar das suas coisas, para dar continuidade aos negócios do Senhor, eu estou aqui. Se você quer isso, levanta, porque a gente vai orar. Começa a falar com o Senhor, por favor. Por favor. Faz você a tua oração, fala você com a tua voz. Com a tua voz ao Senhor.